Bom, então nós queremos agradecer então a todas as pessoas que estão sintonizadas na Candiota FM, nesse dia tão especial, onde o intuito é reunir as pessoas que trabalharam para o processo de emancipação do município de Candiota, que ora aí está prestes aí a completar 15 anos de emancipação político-administrativa, atendendo aos anseios da comunidade candiotense de guiar-se por si próprio, pois era distrito de Bagé. E para que a emancipação acontecesse, houve muita luta da comunidade em geral e principalmente da comissão de emancipação, que é composta por vários membros, várias pessoas aí se engajaram nessa luta. E para nossa satisfação, hoje aqui a Candiota FM reúne novamente, né? Eu tentou reunir praticamente várias pessoas, muitos não puderam comparecer por compromissos, né? Mas para nossa satisfação, hoje nós temos aqui presentes e vamos rodar aí o microfone aí para essas pessoas e contar essa importante história do município. Nós temos aqui presente então o Taylor Lima, o Alfeu Duarte, o Sérgio Leite Brito e o Jadir Simões, integrantes aí da Comissão de Emancipação, que tem muita história aí para nós contar. E nós tivemos a satisfação de, em 23 de março de 2005, ter feito um programa, né, com o pessoal, onde a gente convidou todo mundo, mas não foi possível também, até porque todos têm compromissos profissionais. E nós, de imediato, já começamos aqui com a primeira pergunta aqui, o Alfeu, que está praticamente aqui do nosso lado. Senhor Alfeu, como é que aconteceu essa vontade da criação da Comissão Pró-Emancipação? Como é que surgiu o movimento, sendo que ocorreu uma reunião lá pelos idos do ano de 90 no Clube de Dario Lassance? A princípio eu tenho a impressão que quem começou mesmo ainda nas primeiras reuniões, o Alfeu não estava presente. Eu acho que eu enganjei de após. Nas primeiras reuniões eu não estava presente. Eu acho que nós devemos de passar essa pergunta mais na frente, porque agora tu me pegou meio de surpresa, porque sinceramente não sei te dizer o que foi tratado nas primeiras reuniões, que com certeza eu não me fiz presente. Depois, através dos amigos, quem sabe até o próprio Taylor, né, não se lembrou do Alfeu, que era na época, né, que hoje já um homem velho aí, mas na época era muito afluente nos segmentos sociais de Candiota. Acredito que foi por aí que eu enganjei, eu acho que na cruzada das primeiras tratativas da emancipação, com certeza o Alfeu não estava presente. Perfeito. Passamos então para o Sérgio Leite Brito. Então eu quero cumprimentar os ouvintes em geral. E quanto ao início desse processo todo, se não me falha a memória aqui, o Zeca está no meu lado, isso começou com o Zeca Ferro, o nosso Jadir Neto Simões. A primeira ideia aí. Depois, a primeira reunião mais ou menos formal sobre isso, que eu me recordo que eu estava presente, foi a do clube. Mas antes acho que teve alguma coisa, depois o Jadir deve confirmar, e foi no clube de Dario Lassance, que ali foi quando se formou a comissão. Que se tirou então o Taylor Lima como presidente, o Dr. Taylor, que está aqui presente, o Jadir Neto Simões, eu que fiz parte da comissão, o João Francisco, que era o gerente do Banco do Rio Grande do Sul, que na época era um posto avançado aqui, o seu Alfeu, que era a executiva dessa comissão. Depois teve subcomissões e coisas assim, que eu acho que o Taylor deve ter a documentação ali. Mas a lembrança que eu tenho da primeira reunião mais ou menos formal sobre isso foi no clube de Dario Lassance. E acho que também, não me recordo bem aqui, mas me parece que para que não se desse um caráter político-partidário para a Comissão de Emancipação, se procurou convidar pessoas ligadas aos diversos partidos políticos, embora isso aqui não fosse emancipado, mas aos diversos partidos políticos da época, né? que eram os que estavam em evidência aí. Então, para tirar aquele caráter que pudesse vir a ter de político-partidário. Então, se colocou nessa comissão gente de todos os partidos daquela época e, com isso, se evitou o problema, o que foi correto. Essa é a lembrança mais ou menos que eu tenho nesse momento aí. Então, seu Jadir. Então, dar o meu bom dia, boa tarde aos ouvintes da Rádio FM Candiota, né? Agradecer o convite que o Wilson Chaves fez. E é com muita satisfação, com muito orgulho que eu vim fazer parte dessa entrevista, porque junto com meus companheiros aí de batalha, o Taylor mesmo, e o Sérgio e o Alfeu,
Cada um vai contar um pouco da história de como foi feita a emancipação e com certeza veio trazer benefício para a comunidade na época de Dario Lassance e Candiota, que se chamava. Se deu o seguinte, Wilson, como começou a ideia da emancipação. Eu trabalhava na usina e hoje até nós estivemos conversando antes de vir para o programa, né? Eu contei mais ou menos como é que iniciou. Que uma pessoa que deu incentivo, para mim na época eu era subprefeito, trabalhava na CE, que se chama o engenheiro Hermes Cerati, que por felicidade do povo de Candiota, ele está voltando de novo para tocar uma grande obra, que é a fase C de Candiota. Aí, no momento que ele me chamou para uma reunião, ele terminou a reunião e disse: Zeca, tu fica aí que eu quero falar contigo. Ele e o engenheiro Rolim. Mas quem me incentivou mesmo foi ele. Te dou todo o apoio, mas tu levanta a emancipação de Candiota, porque sai o Candiotão, aumenta a arrecadação e nunca mais nós vamos conseguir emancipar Candiota, porque vai ultrapassar depois a arrecadação de 50% do município de Bagé. Era impossível nós conseguir emancipar. Bom, aí eu saí com aquilo dali na cabeça. A primeira pessoa que eu encontrei dentro da usina que trabalhava, que hoje é falecido, saudoso Jolário Correia, falei com o Jolário Correia: Jolário, tu que foi vereador em Bagé, é um dos políticos de Candiota, vamos emancipar Candiota? Vamos. Aí ele disse assim: mas como só nós dois? Não, eu vou procurar o Talhor Lima, que é do nosso partido, disse assim, que na época era do PDT, o nosso governo é do PDT, então vamos começar por ali. Segunda pessoa chama-se o Godofredo Capa, que eu também conversei, mas ele não levou muito a fé e não deu muita importância. Acho que até não acreditou no momento naquele momento que não sairia a emancipação de Candiota. Aí no outro dia de manhã, o Eras me liberou. Eu fui lá na CRM, falei com o meu amigo Talhor, vamos, Zequinha, vamos emancipar Candiota. E ali pegou fogo. Aí saiu a primeira reunião, foi numa terça-feira, se não me engano, no Clube Dario Lassance. Nós estava, eu não sei se era sorte ou azar, se não me engano, 13 pessoas. Mas acho que foi sorte, que o número 13. Aonde estava o Paulo Munhoz, e o Paulo Munhoz também disse a mesma coisa: nasce aqui, termina no trevo. Eu digo: não, tudo aquilo que eu tive vontade de fazer, a gente faz, não seja pessimista. Aí formemos a primeira reunião, foi a discussão, aí que não, vai ser fulano, ser Beltrano, não. Eu acho que não tem nada mais justo que todo o pessoal que estava ali, estava o seu Eli, o Turíbio, o seu Eli era da CE, o Sérgio Velho, tem uma turma grande lá da CE que fez parte das primeiras reuniões, depois só deram ajudar a dar um empurrão e não quiseram fazer parte da comissão. Nada mais justo que tem que ser o Talhor, seu presidente da comissão, para nós tocar esse pleito para frente. Aí o Paulo, logo em seguida, viu que a coisa deslanchou, foi um parceiro também e nos ajudou a buscar votos. Eu acho que o Sérgio, você lembra que nós saímos no meio de um espinhal de Joá lá nos assentamentos, correndo atrás de voto. Mas daí, marquemos na outra quinta, se não me engano, na outra quinta, o Talhor deve estar tem a memória mais nova que a minha, já que eu já estou. Eu levo uns 7 anos de diferença dele. Formemos outra reunião, aí formemos a comissão, aonde foi deixado, se não me engano, a vice-presidente, para o pessoal da ULHA, que nós ia ter uma reunião com a ULHA para ver se junto com a ULHA emancipava a Candiota, porque a ULHA já tinha feito um processo de emancipação em 63 que não deu certo. Por causa de política, veio a Revolução, aí de 64, aí gorou a emancipação na ULHA. Aí nós fizemos essa comissão, foi deixado uns cargos repartidos com a ULHA. Na outra semana nós fomos na ULHA, eu, Talhor, o engenheiro Roca e o Liarci. Vamos lá tratar com o saudoso Capitão U. E mais o Jusa, o Titi, eu acho que eram os 3 só que estavam lá. Aí tá tudo, acertamos, tudo numa boa, né? Vamos sair, vamos emancipar, vai ficar os cargos para vocês. Aí na hora quase de nós encerrar a reunião,
me lembro que o capitão Hugo botou a mão no ombro do Talhor e disse: Talhor, meu filho, uma coisa eu vou lhe pedir, nós ajudemos a fazer tudo, fiquemos que somos uns cachorrinhos aqui, mas só a sede tem que ser na Ulha. E alegou as conveniências, por que tinha que ser na Ulha, porque aqui tinha hospital, que tinha rua calçada, que tinha séries de coisas, que tinha aquela infraestrutura que tem nas vilas da CE. Aí, bom, naquele momento também nós não ia ser grosseiros dizer para o capitão: não, te vira, nós vamos emancipar solito, sei lá. Não. E ele, como já tinha feito já o primeiro trabalho para emancipação, o processo de emancipação em 63, ele se adiantou de nós, sabendo que ele também, um capitão, né, ele tinha a vivência que ele tinha, sabendo que nós não ia aceitar aquilo ali. Então nós voltamos meio cabisbaixo para casa, e no caminho foi acertado, até nós tínhamos acertado para ir uma excursão na outra terça para fazer uma reunião. Aí desistimos, vamos levar para quê? A excursão, juntar gente para fazer, não ia criar um debate meio desagradável. Aí surgiu a ideia se não me lembro, do João Candor, que era o João Francisco, que era o gerente do Banrisul e vice-presidente da comissão, de nós enganjar, anexar junto com a Pedras Altas. Aí se deu outro processo, que aí eu vou deixar o Talhor falar, senão só eu falando, vou tirar o jeito dele falar, que ele já estava formada a comissão de emancipação, e com grande propriedade o Talhor soube tocar a comissão, com muita batalha, né, perante a Assembleia. A gente encontrou muita resistência. Pedras Altas mesmo, o Laudelino, acho que chamou, não me lembro se eu não estava nessa reunião, não fui, mas eu não me lembro quem é que acompanhou o Talhor, ele também alegou a mesma coisa: se me tirar, vocês podem pegar torrinhas, podem pegar baú e coisa, mas menos Pedras Altas. Para não inviabilizar o processo de emancipação, a gente agarrou e tocou solito. Fiquemos aí com um município de, na época, acho que 500 e poucos quilômetros quadrados, já incluindo Baú, e se tocou a emancipação. E aí depois sim veio as batalhas mesmo, que a gente enfrentou muitas batalhas, e dura, né? Aí tivemos que ter persistência. Muitas vezes a gente passava a noite viajando para Porto Alegre, vinha de lá. Eu me lembro que uma vez o Talhor vinha na direção do escorte dele, para cá de Pantano, para lá de Pantano, nós já vindo, e vinha um caminhão, e eu gritei: Talhor, de um solo baixinho, mas aqui, toma, já está lá adiante eu levo. Aí nós passamos em Cachoeira, que ele tinha não sei o que fazer, depois eu trouxe. E quando chegou aqui na Vila Operária, ele não viu, porque ele vinha dormindo, quase que eu durmo. Então, a gente vê que a coisa é difícil, ele foi a canseira. E o orgulho que nós temos, tanto a comissão, tanto eu como o Talhor, como a comissão, que estão aí, que nós fizemos desenvolver a metade sul, através da região da campanha, com o processo da emancipação de Candiota. Que aí veio a emancipação de Pedras Altas, a Ulha veio junto com nós, depois veio a Ceguá, e hoje está se desenrolando já uma proposta lá de emancipação lá em São Sebastião, que também é uma localidade que acho que vocês conhecem, é distante de Dom Pedrito, pertence a Dom Pedrito, é mais perto de Bagé, mas pertence a Dom Pedrito, e que tomara que venha acontecer aquilo para também aquela comunidade se desenvolver. Eu acho que Candiota ganhou muito com isso aí. A gente teve a honra de conseguir esse êxito, e hoje, se não fosse município, talvez não teria metade das coisas que a gente tem. Acho que nenhum candiotense pode se queixar que a emancipação trouxe prejuízo. Esse é o meu ponto de vista. Eu vou passar para o Talhor, para o Talhor. Quero me dar o bom dia aos ouvintes da Candiota FM e dizer que hoje é um dia muito especial para nós. Eu me sinto muito alegre, muito feliz de reencontrar aqui o Sérgio Brito, o Zeca, o Alfeu, e rememorar, né, aquela passagem tão linda, né, que foi aquele processo de emancipação do município de Candiota, e registrar aqui para os ouvintes da Candiota FM algumas passagens interessantes que houveram no decorrer do processo de emancipação, porque depois de 15 anos, e isso mostra, né, para nossa alegria, né, que a gente está ficando velho, quando a gente começa a fazer parte da história, né, Sérgio, porque a gente já está ficando velho. Mas é uma coisa que a gente faz com muito
muito bom grado, muita satisfação, e principalmente para os jovens de Candiota, as pessoas mais jovens que nos ouvem nesse momento. É importante a gente registrar algumas passagens. Eu dizia isso agora aqui antes de entrar no ar a rádio, coisas que aconteceram durante esse processo que não está escrito e que por enquanto existe o testemunho vivo nosso, mas que daqui a 50, 60, 80, 90 anos não vai existir, e que a gente tem que deixar registrado para o orgulho do povo de Candiota que vai nos suceder aí. Mas é mais ou menos assim como o pessoal já relatou, né? A ideia, os primeiros passos da emancipação de Candiota surgiram assim. Foi justamente lá dentro da usina, através do Zeca, com o engenheiro Hermes, né? O Zeca frequentava na época muito clube aqui, né? Zeca, Clube de Dário Lassance. E aí conversou com nós. E eu lembro que o Zeca conversou com nós, colocou essa ideia da emancipação. E eu digo, olha, Zeca, eu sou extremamente emancipacionista. Eu venho lá de Cachoeira do Sul na época. Eu morei 3 anos em Cachoeira antes de retornar a Candiota, e lá em Cachoeira se emancipou 3 ou 4 distritos lá de Cachoeira, assim, e a gente acompanhava aquelas emancipações, e de Candiota não se falava nada. Eu digo, mas nós temos que emancipar Candiota. Candiota tem muito mais condições do que a maioria desses novos municípios que estão se emancipando no Rio Grande do Sul. E aí no domingo, eu lembro que o Zeca falou comigo durante a semana lá na Serrime, no domingo tinha um jogo lá no campo da Vila Operária, e lá eu encontrei o Geolar. E aí o Geolar me veio com o assunto da emancipação, porque o Zeca já tinha falado com ele. Eu digo, Jolar, vamos fazer. E o Jolar até me colocou assim, eu lembro que fosse hoje, nosso saudoso amigo Jolar. Zutalor, quando eu fui vereador, eu tentei batalhar muito para passar a Vila Operária para Bagé, anexar Bagé, porque era uma situação totalmente esdrúxula, né? A Vila Operária era Pinheiro Machado e nós, em Dário Lassance Residencial, era Bagé, era uma comunidade dividida, né? Pela ponte do Candiota, ali perto da Madeireira, do Copperburger ali, né? E o Jolar disse, olha, na época eu tentei fazer um movimento, não consegui. Eu digo, não, mas vamos em frente, Jolar. Quem sabe agora a gente faz a emancipação de Candiota e já resolve esse problema, porque aí quando nós fizermos a emancipação, já botamos a Vila Operária tudo junto aqui, tiremos essa parte de Pinheiro Machado e mais a parte de Bagé. Foi mais ou menos assim, e nós tivemos então a primeira reunião, foi realmente no Clube de Dário Lassance, se eu não me falha melhor, foi dia 8 ou dia 9 de novembro de 1990, nós tínhamos um número de pessoas, como o Zeca disse, me parece que 13 pessoas, e ali a gente trocou algumas ideias e tais, e dali se tirou o seguinte: vamos marcar a próxima reunião, que seria, me parece que dia 15 de novembro, e cada um de nós aqui leva a incumbência de convidar mais 2 ou 3 líderes, pessoas representativas da nossa comunidade, para a segunda reunião, né? E assim foi feito, né? Cada um de nós saiu dali, né? E convidou uma liderança da comunidade, né? E na segunda reunião nós já tínhamos 21 pessoas. 21 pessoas na segunda reunião, que eu acho que o Alfeu já na segunda, alguém já laçou ele pela rua e disse, vamos lá que é com nós, né? E nós fomos então, na segunda reunião, nós já começamos então a ser mais objetivos, né? E objetivos no sentido de como ficaria a área territorial do município de Candiota. E aí então surgiu, né, eu confesso que não lembro de quem, a questão de, olha, é interessante nós falarmos com a Ulha Negra, daqui a pouco a gente fazer emancipação com a Ulha Negra. A Ulha Negra já teve um processo lá antes do regime militar, né, frustrado, e daqui a pouco é interessante nós emancipar tudo junto. Não, tudo bem, vamos lá então. E aí, como o Zeca disse, nós fomos até a Ulha Negra, e marcamos, agendamos e fomos na casa do capitão Hugo, e lá estávamos realmente eu, o Zeca, o Lerci e o Engenheiro Roca, né? E mais o capitão Hugo, o Titi e o João. E lá então a gente começou a trocar ideias com relação a essa possibilidade de emancipação das duas comunidades juntas. E resumindo, para a gente não se prolongar muito nesse tópico, é isso que o Zeca disse, o capitão Hugo colocou, que eles aceitariam, mas a sede do município teria que ficar na Ulha Negra. E aí eu coloquei para ele que nós tínhamos tirado o encaminhamento da nossa reunião anterior, que a sede teria que ser em Candiota, em função das maiores facilidades que teria em Candiota, de acesso asfáltico, telefone, essas coisas todas que precisa um município com a infraestrutura administrativa, precisa contar isso desde o início para crescer com maior rapidez. E aí, para a gente não deixar a reunião como encerrada, aí eu coloquei para o capitão Hugo, não, capitão Hugo, vocês fazem uma reunião então com o resto do pessoal de vocês, troca ideia, se vocês aceitar que a sede seja em Candiota, a gente volta a se reunir e tocar o processo adiante. Aí disse, não, a gente vai fazer uma reunião, vai tirar uma posição e passar para vocês. E aí então, depois de uma semana, então o capitão Hugo manda uma carta para nós, essa carta existe, está comigo, né, junto com uma série de documentos históricos da emancipação de Candiota, então onde o capitão Hugo coloca de uma maneira oficial
né, que a comunidade da Ulha Negra decidiu então pelo um processo de emancipação sozinha, né, e que desejava toda a sorte para nós e tal. E a partir dali então a gente passou para a próxima reunião, a terceira reunião, já com a posição de que a Ulha Negra não entraria no processo de emancipação de Candiota. Aí nessa reunião, já presente então o João Francisco, que era o gerente do Banrisul na época, sugeriu que nós fôssemos até Pedras Altas, né, e convidasse então a comunidade de Pedras Altas a fazer parte do processo de emancipação de Candiota, em função da proximidade, em função dos mesmos problemas que Pedras Altas tinha com relação a Pinheiro Machado, que Candiota tinha com relação a Bagé. E isso se deu em função de que o João Francisco foi funcionário do Banrisul lá na comunidade de Pedras Altas, conhecia a comunidade. E nós então passamos a fazer a mesma coisa. Fomos até Pedras Altas, fizemos a primeira reunião e tivemos uma receptividade de uma maneira extraordinária. A comunidade de Pedras Altas a comunidade de Pedras Altas se empolgou com a ideia de se emancipar com Candiota, a ponto deles fazerem uma comissão lá, que seria uma comissão de apoio à nossa comissão, né, que tinha como presidente o João Roberto Rosa Azevedo, né, o secretário Silvio Marques de Aneto e o primeiro tesoureiro Basileu Azeredo Neto. E toda uma comissão, a comunidade toda mobilizada. E aí então nós marcamos, né, a quarta reunião, que seria então para eleição da comissão de emancipação de Candiota. Nessa terceira reunião, tem uma passagem interessante, é bom que a gente diga, que isso não fica registrado em ato. Não fica. Nós estamos então com, eu acho que 30 a 40 pessoas, e isso não, mas vamos discutir então como é que vai ficar a comissão, quem vai ser o presidente, quem vai ser tesoureiro, quem vai ser secretário. E aí então se levantou a questão da presidência, e eu lembro que você hoje coloquei que eu teria todo interesse em colaborar, mas que não teria como ambição de ser presidente da comissão, e sugeri até o nome do Godofredo Capo. Na época eu sugeri, olha, eu até sugiro o nome do Godofredo, que era uma grande liderança, é uma liderança até hoje em Candiota, e na época uma grande liderança em Candiota. Aí o Godofredo renunciou, disse, não, eu não posso ser, não quero ser e tal. E eu lembro que o Alfeu me fez essa sacanagem. O Alfeu pediu para lá e sugeriu o meu nome, né? E aí o pessoal, o Sérgio, o Zeca, todos eles apoiaram e me passaram essa bomba para mim, né? Bom, eu digo, não, tudo bem, vamos trabalhar junto, preciso de vocês, todo mundo junto, a gente vai trabalhar. Não vai ter presidente, todos vão trabalhar junto aqui. E elaboramos então uma pré-comissão, né, que ficava então composta com o Taylor como presidente, e nós deixamos, Alfeu, a vice-presidente em aberto, porque na quarta reunião viria o pessoal de Pedras Altas. E nós tiraríamos no CTG Quirivino nós tiraríamos um vice-presidente lá da comunidade de Pedras Altas, né? E assim fizemos. Então elaboramos a comissão, ficou eu de presidente, né? A Luciane de secretária, o Lerci de segundo secretário, o Sérgio Brito de tesoureiro, o Alfeu de segundo tesoureiro, e depois, até se tiver um tempo, por questão até de justiça, a gente dá toda a comissão, porque essa é a comissão executiva, mas nós tínhamos os conselhos, onde é que o Zeca fazia parte, onde é que as outras pessoas faziam parte, o seu Gregório, que se tiver tempo a gente depois dá o nome completo da comissão. E fomos então, Alfeu, tu estava bem lembrado disso, para a quarta reunião na CTG do Luiz Crivino. 275 pessoas presentes. 275 pessoas presentes e um ônibus de Pedras Altas lotado, né? E aí então na reunião, né, entre esse interregno de tempo das reuniões que nós fazíamos em Pedras Altas e até a quarta reunião, houve uma pressão muito grande, uma pressão política muito grande do executivo, do prefeito, das lideranças políticas de Pinheiro Machado, no sentido de não deixar Pedras Altas se emancipar. E o pessoal de lá, que estavam muito empolgados, já vieram nesse dia meio com a crista meia caída, meio desanimados e tal. E aí sugeri então que nós botássemos o vice-presidente de Candiota também. Eles já estavam meio balançando lá. E aí então surgiu o nome, né, do João Francisco, que ficou como vice-presidente. E dali então, feita a comissão, ouviu-se, a comissão começou a trabalhar na elaboração da documentação preliminar que precisava fazer. Precisava fazer uma documentação preliminar, encaminhar para a Assembleia para pegar o credenciamento da comissão, e aí depois da comissão credenciada, então a gente elaborar o projeto de emancipação,
que seria os mapas, que seriam o processo em si. Primeiro, preliminarmente, seria a documentação para credenciar a comissão. E aí a gente fez, então, batido o martelo, comissão elaborada, fizemos a documentação preliminar e caminhamos para Porto Alegre, e no dia 4 de fevereiro de 91, nós estávamos falando que iniciamos em novembro, e aí 4 de fevereiro de 91 nós fomos a Porto Alegre com 2 ônibus, foi, Sérgio Brito? 2 ônibus lotados para fazer o acompanhamento lá da entrega dos credenciamentos das comissões de emancipação. Schirmer, exatamente, César Schirmer, presidente da Assembleia Legislativa. E aí, então, nós recebemos o cartão de credenciamento no dia 4 de fevereiro de 1991, lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, e é uma passagem interessante. Nesse dia, poucas comissões receberam credenciamento. Poucas, eu lembro que a Ulha Negra não recebeu nesse dia. E eu lembro, assim, uma coisa que me marcou muito, que nesse dia, eu acho que até por questão da ordem alfabética, de Candiota e Cassino recebeu o credenciamento naquele mesmo dia. A comunidade do Cassino recebeu. Pois hoje Candiota tem 15 anos de emancipação e o Cassino até hoje não se emancipou. Ver como as histórias, as estradas tomam rumos diferentes. Nós podíamos ter caminhado junto, o Cassino hoje poderia estar com 15 anos de emancipação e nós... Então, assim, para não ser muito longo e cansativo, vamos dar uma brecada aqui no credenciamento da Comissão de Emancipação do município de Candiota, que se deu então em 4 de fevereiro de 1991, e aí depois nós começamos a batalha de elaboração de documentação, e eu vou passar para o Wilson, então, para a gente dar um break aqui para o resto do pessoal falar também. Perfeitamente, então. Programação especial, então, da Rádio Candiota FM, alusivo aí aos 15 anos de emancipação político-administrativa. Nós contamos aqui hoje com Taylor Lima, Jadir Simões, Sérgio Leite Brito, Alfeu Soares, pessoal aí que vivenciou, Alfeu Duarte, pessoal aí que integrou a comissão pró-emancipação do município de Candiota, e o Taylor, que estava fazendo seu pronunciamento agora há poucos instantes, aí citou a Luciane Cruz, o Paulo Lerci, o João Francisco. Então essas pessoas, nós tivemos aí o trabalho de convidá-los, mas por compromissos profissionais não puderam comparecer. Nós vamos então, pequeno intervalo então, Cláudio?